Salmos número 34. Vamos ler os versículos de número 1, 2, 3 e pulamos para o 8. A palavra de Deus, ela diz assim, versículo 1: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Versículo de número 8: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Estamos aqui esta noite para cultuar o nosso Senhor, e nós sempre, por tudo, nós demos uma passagem da palavra do Senhor e fazemos uma oração antes de nós iniciarmos esta reunião. Eu vou pedir a vocês que vocês fechem os seus olhos, vamos orar ao Senhor e vamos entrar em louvor diante da presença do nosso Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Pai. Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e por esse momento em que nós nos reunimos em Tua casa, ó Pai, para Te louvar e agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor operou durante essa semana para nós que fazemos parte do Teu povo, ó Pai. Desde já te pedimos, Senhor, recebe os nossos louvores, a nossa adoração, recebe, ó Deus, o Teu trono, Senhor, nosso sacrifício, ó Pai. Que o Senhor venha estar nesta noite tratando com cada um de nossos corações, falando através da Tua palavra, pelo Teu Espírito, tocando, Senhor, em cada coração e nos ensinar a Tua verdade, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor.
irmãos que vieram preparados com os dízimos, as ofertas, os irmãos fiquem à vontade. Vem, irmãos, aqui. Maravilhoso eterno Deus, damos graças por estarmos aqui reunidos, Senhor Deus, sempre para te louvar e bendizer o teu nome, Pai. Venha uma bênção especial, Senhor Deus, aquele que depositou lá nas mãos lá, Senhor Deus, e o Senhor enriquece a cada um, Senhor Deus, a cada família representada, Senhor Deus, aqui, Senhor, o Senhor dá as ricas bênçãos conforme a tua vontade, Senhor Deus, teu querido, feita a sua vontade, Pai. Tenha misericórdia de nós, obrigado pelo ar, pelo alimento, pela palavra lida, que vai ser lida ainda, a palavra que vai ser citada, Senhor Deus, pregação, Senhor Deus, tudo que for falado aqui, e chega até o trono da tua graça, seja aceito por ti, um louvor, Senhor Deus, inspirado por ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossas falhas, Senhor Deus, aumenta a nossa fé cada dia, cada instante de nossas vidas, Senhor. Pelo nosso caminhar, pelo nosso andar, por tudo aquilo que nós falamos, nós citamos, Senhor Deus, pelas memórias, por tudo, Senhor Deus, damos graças, Senhor Deus, por Jesus ter derramado seu sangue na cruz do Calvário, Pai, para a remissão dos nossos pecados. Obrigado por cada família representada. Em nome santo de Jesus, amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Se nós abrimos a palavra de Deus, quero lembrar os irmãos, semana que vem, próximo sábado, nós vamos estar comemorando o aniversário da nossa casa.
48 anos de constituição oficial, fora os outros anos em que a igreja já existia antes, desde o momento em que era o ponto de pregação. Então é muito mais do que esses 48 anos. E os irmãos não se esqueçam, no próximo sábado, o culto começará às 19h30. Venham conosco, tragam suas famílias para a gente poder estar celebrando juntos essa data muito especial para todos nós aqui na igreja. Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Isaías, capítulo de número 52 e 53. Dando continuidade à série de mensagens, na semana retrasada, 2 semanas atrás, falei sobre a chamada dos discípulos, né? De que maneira nós somos normalmente chamados por Jesus para seguir o seu caminho. Hoje nós vamos falar sobre o servo e na semana que vem vamos falar sobre a igreja. Isaías capítulo de número 52, vamos ler os 3 últimos versículos e depois o capítulo 53 inteiro. Hoje nós vamos ver o valor de termos a honra de poder servir a Deus. Poderia estar falando sobre muitos homens que existiram no passado: Abraão, Noé, Moisés. Falar sobre os discípulos que deram início à igreja de Cristo, Pedro, João, Paulo, mas não tem ninguém melhor do que o próprio Jesus, que nos ensinou muita coisa. Mas nós vamos falar sobre 3 pontos acerca da sua obra como servo de Deus e que nós podemos nos espelhar algumas coisas que ele fez ou daquilo que foi predito através do profeta Isaías, que nós podemos guardar para nós podermos servir ao Senhor com excelência. Vamos lá, versículo de número 13, capítulo 52 de Isaías diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, aquilo que não ouviram entenderão. Capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz em uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça,
nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, o profeta Isaías, ele foi chamado de profeta evangélico, profeta messiânico, porque no seu livro contém as maiores declarações acerca da vida, da obra de Jesus e tudo aquilo por que ele passou. E o interessante é que Isaías ele viveu há mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Quando nós lemos essa porção do livro dele, capítulo 52 e 53, quando ele vai falar do servo justo, se a gente não soubesse que tinha 700 anos de distância do momento em que Deus trouxe essa revelação para ele, ao momento em que Cristo ele chegou e veio ao mundo para fazer uma obra que mudou todo o resto da vida de todos aqueles que viveram do ano zero até agora, em que nós estamos em 2024, a gente acharia que aquilo que foi escrito nesses capítulos foi alguém do nosso tempo que pegou essas palavras e colocou lá. Só que existem registros, existem provas, tudo documentado, acerca de que tudo isso que Isaías falou não são coisas que foram tiradas do presente para serem colocadas no passado. Porque quando você chega e você lê esses versículos que nós acabamos de ler, e quando você pega o livro de Romanos, que Paulo cita muito, vários versículos desses que estão aqui, se a gente não se atentar na diferença de tempo que existiu entre um período, um tempo, em que existia um profeta que falou acerca do Messias que nem havia nascido. Esse profeta, ele cria em tudo aquilo que Deus falou e usou. Esse profeta, ele, tudo aquilo que Deus falou através dele, deu a visão, deu o conhecimento para que ele pudesse registrar. Porque você imagina o seguinte: num tempo em que não existia Jesus, não se falava de salvação, não se falava de pecado, não se falava de restauração. A restauração que eles queriam e que falavam naquela época é a mesma restauração que nós queremos hoje. Que restauração nós queremos? Nós queremos a restauração, a restituição até da vida que nós tínhamos antes, da vida em que nós éramos prósperos, da vida em que nós não tínhamos doenças, enfermidades, da vida em que nós, um dia no passado, nós tínhamos vivido muito felizes. A restauração que Deus ele veio falar através desse homem no passado, não foi restauração de dias melhores, no sentido de você chegar e você ter uma vida sem problemas e sem dificuldades. A restauração que Deus ele veio falar é a restauração de um tempo de afastamento de Deus, de um tempo de desvio da presença de Deus, de um tempo em que você achava, eu falo você e eu, hoje muitas vezes, ou até há pouco tempo atrás, nós achávamos que nós não precisávamos de Deus. Era a mesma coisa lá daquele povo. Eles queriam alguém que nos libertasse daquela opressão. Olha a gente hoje, de 4 em 4 anos, seja aqui na nossa cidade, seja no nosso estado, seja no nosso país,
de 4 em 4 anos, o que nós fazemos? Nós votamos para ter um governante melhor que possa atender às nossas necessidades. O que eles queriam naquele tempo era isso. Mas Deus tinha algo muito maior. Deus tinha algo muito melhor. Apesar do pecado, apesar do desvio, apesar do afastamento do povo da presença de Deus, Deus usou esse homem. E que na vida desse homem, Isaías, nós já podemos aprender uma coisa. Porque esse homem, Isaías, ele era nobre. Ele era um homem que habitava um palácio. Ele era um homem que convivia na mais alta sociedade da sua época. Registros dizem e mostram que Isaías ele era um homem nobre. Nobre no sentido de que ele era um homem de posses. Era um homem rico, de família rica, um homem que teve a oportunidade de aprender, estudar, um homem que teve a oportunidade de chegar e conhecer a lei, conhecer a palavra, conhecer os estatutos. E quando Deus o chamou, nós vimos a semana passada, que o pastor Wilson chegou e pregou acerca de Isaías 6, quando Deus o chamou, o que esse homem fez? Ele largou tudo. Ele vivia na alta sociedade, tinha de tudo, do bom e do melhor. Ele teve o maior ensino que pudesse ter na sua época. Imagine você, se estivesse na posição dele, hoje, com condição de fazer qualquer coisa. Primeira coisa que a gente faria era chegar e procurar um estudo, a gente se profissionalizar em alguma coisa que fosse fazer o quê? Render um ótimo salário, uma ótima fonte de renda para a nossa vida. Quando Deus chamou esse homem ele foi chamado para chegar e pregar e falar a verdade. Qual era a verdade? Falar que o povo estava se desviando da presença de Deus. Imagina nós hoje, nós temos essa vontade de chegar e evangelizar, só que quando nós vamos evangelizar, nós vamos falar de um Jesus que muda tudo. Realmente Jesus muda tudo, mas Jesus, quando ele começou a sua obra, começou a sua caminhada, o que ele foi pregar? Arrependimento de pecados, para que pudesse a pessoa ser aceita por Deus. Ele começou a pregar a mesma palavra de João Batista. Agora a gente, muitas vezes, nós chegamos e nós pensamos, mas se eu pregar essa palavra, a pessoa não vem para a igreja. A gente pensa dessa maneira. Agora você olha lá para o passado, para esse homem que chegou e foi usado por Deus para escrever essas palavras e anunciar para o rei e anunciar para a nação. Imagina ele falar estas coisas de um servo, e quando ele chega e fala, o meu servo justo, falando na voz de Deus, ele está querendo dizer o seguinte: o meu escravo justo. Não podemos esquecer que servo ele vem de escravo. Agora você imagina o seguinte: uma nação que quer ser próspera, nós que queremos ser prósperos, nós que queremos nos dar bem na vida, chegar e falar que nós vamos ser escravos de Deus, foi exatamente isso que Isaías fez. Quando ele abandonou tudo e começou a seguir o caminho do Senhor e começou a falar aquilo que ele mandava, e as palavras dele não eram palavras leves, eram palavras pesadíssimas. Quando nós vamos chegar e nós vamos olhar esse contexto, o que nós lemos aqui, falando acerca de alguém que vinha para libertar, mas esse alguém que vinha para libertar, vai dizer que ele sofreu qualquer tipo de humilhação, afronta, perseguição, um homem rejeitado, um homem que não tinha aparência, um homem que não tinha formosura, um homem que a pessoa chegava e olhava, não sentia nada. Olha só que interessante, hoje quando nós olhamos para alguém chegar e trazer uma mensagem para a gente, nós olhamos para a aparência, nós olhamos para as suas vestes, nós olhamos para a sua fala, nós olhamos para a maneira que a pessoa chega e transmite a palavra para a gente, porque nós adoramos, irmãos. Nós adoramos quem fala bem e consegue nos cativar o coração. Isso é uma coisa natural do ser humano.
A gente, quando a gente vai para chegar e ouvir alguém, se você pudesse chegar e escolher, imagina assim, nessa época do segundo semestre, quando você começa a ouvir das várias denominações diferentes, você chega e começa a vasculhar nas redes sociais, existem vários congressos que chegam e juntam o melhor, os melhores pregadores, os melhores pastores, os melhores homens de Deus. E se você pudesse escolher, você escolheria daqueles que são os mais caros. Por quê? Porque aquela pessoa tem um currículo gigante, e ainda por cima aquela pessoa é de uma igreja gigante, enorme, que fala, que transforma, que acontece. E quando nós lemos esses versículos, esses 15 versículos, nós vemos uma coisa, que o escolhido de Deus, ele não precisa de estratégia nenhuma para anunciar a palavra de Deus. Para falar a verdade, a gente só precisa de duas coisas. A gente precisa se arrepender. Arrepender do quê? Não só dos pecados. Se arrepender do nosso eu, porque o nosso eu tem muita vontade, irmãos. O nosso eu tem muita necessidade de querer aparecer e acontecer. Então nós temos que nos arrepender do nosso eu. E a segunda coisa, deixar Deus usar. Porque assim, uma coisa é, eu quero ser usado por Deus. Todo mundo quer ser, mas todo mundo quer ser usado por Deus para acontecer, para aparecer. Todo mundo quer ser usado por Deus para que depois as pessoas elas cheguem lá. No final da palestra, da pregação, as pessoas venham dar tapinha nas costas, venham dar risadinha para você, venham querer ser seu seguidor. Hoje a gente chega e às vezes as pessoas brigando nas redes sociais para chegar e falar, olha, aperta o sininho lá, aperta lá como é que a pessoa fala? Dá um like, seja meu seguidor. E aí quando você começa a olhar, a gente nas redes sociais, que nós temos 10, 15, 20 seguidores, 50, a gente acha assim que é um montão. Aí você vai olhar para esses homens de Deus famosos, a gente vai ver que eles têm 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de seguidores. Aí você chega e fala assim, esse cara é o máximo, eu quero ser seguidor dele. A gente está seguindo quem? Deus ou o homem? Para a gente ser servo. Aquilo que nós lemos aqui, se a gente fosse analisar versículo por versículo, nós não temos tempo hoje, porque se fosse analisar versículo por versículo, dava pelo menos 3 domingos a gente chegar e falar acerca desses 15 versículos. Mas se você para pensar no sofrimento que Jesus ele teve, se você chegar e falar, se Deus ele perguntasse para você, você passaria por 10% daquilo que Jesus passou? Você não ia passar, irmãos. Eu e você, a gente não iria passar. Sabe o que a gente ia falar? Não, nós não somos Deus. Só Deus para poder passar por isso. Mas olha só que interessante, Jesus não fala que nós temos que ser imitadores dele? Paulo não falou que nós temos que ser imitadores de Cristo? Então, a gente começa a olhar e ver que para eu e você sermos servo, primeiro nós temos que entender que ser servo é ser escravo. E o que é escravo? Fazer exatamente conforme o nosso Senhor manda. E não é só o que Ele manda, mas fazer conforme a vontade dEle. Irmãos, quando a gente chega e você lê, olha só para você perceber, no capítulo de número 53, versículo de número 10, vai dizer assim, ao Senhor agradou moê-lo. A Deus agradou moer quem? O que é moer? Você já pegou moedor de carne? Você já viu como é que é o moedor de carne? Aquele, se você chegar e usar uma manivelinha, você coloca um pedaço de carne inteiro e você girando a manivelinha,
né, não usando aquelas máquinas, mas aquele manual, você girando a manivelinha, você sente a carne ser triturada porque ela vibra. Agora, imagina naquele moedor, está você dentro. E Deus ele chegar e pegar a manivela do triturador de carne, do moedor, e fazer isso com você. Quando você lê esse versículo, vendo que a Deus agradou moer Cristo, a Deus agradou chegar e colocar Cristo na posição em que ele estava, de humilhação, de maldição, de cruz, de chegar e a gente ver o sofrimento de Cristo, olhando pela história, né? Porque nós não estávamos lá. A gente chega e vai pensar o seguinte, pode até pensar, mas que Deus é esse? Então, irmãos, Deus ele nos chama para sermos servos, mas não para fazer o que eu e você queremos na vida. Deus ele nos chama para sermos servos, para chegar e agradar em primeiro lugar ao nosso Senhor, e em segundo fazer aquilo que Ele manda. E muitas vezes Deus ele vai mandar você fazer uma coisa que você não vai querer fazer. Porque, fala para mim, você já imaginou Deus ele falar para você e você chegar e falar palavras duríssimas para a pessoa que você mais ama? Sabe de que maneira a gente vai falar quando a gente tem que chegar e usar palavra dura para quem nós amamos? A gente vai tentar manipular e usar um monte de palavra que vai amaciar aquilo que Deus vai falar. E quando a gente faz isso, eu não estou, e você também não vai estar cumprindo a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós precisamos ser duros com nós mesmos. Imagina a gente mesmo quando a gente chega e levanta de manhã. É uma dureza a gente lutar contra o nosso cansaço. É uma dureza a gente lutar contra o nosso sono. É uma dureza a gente chegar e a gente levantar da nossa cama. Num dia de frio, por exemplo, que você está lá no mais quentinho. É duro a gente chegar e fazer isso. Mas por que a gente levanta? Se eu não cumprir o horário, meu patrão pode me mandar embora. Seu patrão pode te mandar embora. Se você é dono de alguma coisa, se você não cumprir o horário, você não abre a porta do seu comércio na hora certa. Aí o que as pessoas de fora vão pensar? Que a gente é preguiçoso, que a gente quer relaxar, que a gente é folgado, que a gente isso. Então imagina o seguinte, quando Deus ele chega e manda a gente fazer uma coisa, quando a gente não faz como Ele manda, o que será que Deus ele pensa da gente? Olha só que interessante. Mas hoje eu quero falar sobre 3 coisinhas que estão escritas aqui. Poderia falar sobre muito mais, mas 3 coisinhas que é importante nós termos para a nossa vida, para sermos servos de Deus. Versículo de número 13 do capítulo 52. Deus usando Isaías falando assim: eis que o meu servo procederá com prudência. Significado de prudência é aquela pessoa que procura evitar inconveniência e perigos. É uma pessoa cautelosa, calma, sensata e precavida. Agora olha só que interessante. Muitas vezes nós não nos damos conta de que Jesus, ele precisou ser prudente. Por quê? Porque nós sabemos que Cristo é Deus. Então você chega e quando nós começamos a olhar Jesus fazendo a sua obra, a gente não consegue enxergar que Jesus precisava agir com prudência. Aliás, se você começar a chegar e pensar nisso que eu estou falando, de Jesus ser cauteloso, de Jesus ser cuidadoso, de Jesus ele chegar e pensar aquilo que ele tinha que fazer, quando você lê os evangelhos, você não pensa nisso daí. Mas olha que interessante, quando que Jesus ele começou a aparecer no seu ministério? Depois que ele foi batizado por João Batista, lá pelos seus 30 anos de idade. Do zero, aliás, do zero não, de alguns meses,
até os 29 anos e 11 meses, o que nós sabemos da vida de Jesus? Nada, a não ser por um registro de Lucas, que fala sobre a sua infância, e que ele chega em um dia de festas, os seus pais e ele foram a Jerusalém, e ele vai direto para a sinagoga, para chegar e dialogar e debater com os mestres da lei. A gente vai ouvir também pelo próprio Lucas acerca do momento em que Jesus ele nasce, que é melhor narrado em Lucas, em que os seus pais têm que fugir para o Egito, porque o rei, o Herodes, ele estava querendo matar os primogênitos, e ouviu falar do nascimento do Messias. Eu quero esse de qualquer jeito. Eles fogem. A gente só ouve esses 2 episódios. Agora, por que nós não ouvimos o crescimento de Jesus? Por que nós não ouvimos sobre a vida de Jesus para nós conhecermos melhor? Jesus agiu com prudência, irmãos, porque não nos era necessário saber da sua infância. Olha só que interessante. Uma coisa que nós, como seres humanos, como pais, como pessoas, quando nós, se nós tivéssemos que escolher uma determinada idade de alguém para a gente chegar e falar, nossa, eu adoro essa idade, provavelmente a gente escolheria o quê? Bebezinho, criancinha. Por quê? Porque eles não têm como revidar a gente, porque a partir do momento em que alguém começa a nos agredir, a gente chega e perde o quê? A gente perde a boa, né? A gente começa a chegar e contra-atacar. Um bebezinho faz isso daí com a gente, se ele fizer, ele faz assim, involuntariamente, a gente tira de boa. Uma criança, quando faz alguma malcriação, a gente também, normalmente, até tira de boa. Agora vai um adolescente chegar e querer te revidar, querer te atacar, você vai, de qualquer jeito, querer dar o troco. Então, se a gente tivesse que escolher, a gente escolheria chegar e idolatrar um bebê, uma criancinha. E é o que todos os pais fazem com seus filhos. Todos nós fazemos isso com os nossos filhos. Imagina a gente ficar sabendo que Jesus, aquele que nasceu de uma maneira diferente, mas nasceu consagrado. E algumas religiões, elas chegam e elas veneram e elas idolatram aquele bebezinho, e nós não fomos chamados para isso. Agora, se tivesse registrado na palavra de Deus, pode ter certeza, eu estava muito crente idolatrando isso daí. Por exemplo, 25 de dezembro, Natal, Cristo nasceu. Uma data importante? Sim, uma data importante. E não foi 25 de dezembro, mas uma data importante que foi escolhida, simplesmente porque ele veio ao mundo, para que não fosse idolatrado, mas para que a gente pudesse chegar e depois, em um determinado momento em que ele foi batizado, o Espírito do Santo, ele chega e vem com uma forma corpórea de uma pomba sobre a vida dele, e ouve-se a voz do Senhor no céu falando, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Por que será que Jesus ele não quis chegar e falar coisas antes? A gente vai ver, por exemplo, que Jesus ele cita algumas parábolas. A parábola das virgens e das nécias. Jesus ele vai falar que aquelas virgens que metade delas agiram com prudência, aguardando o noivo, preservando a sua lâmpada, não sabendo a hora que o noivo vinha. Jesus ele dá esse alerta. Jesus ele vai falar, por exemplo, do servo bom e fiel, com relação ao servo mau. O servo bom ele age com prudência. Jesus ele chega e fala para os seus discípulos, olha, quando vocês forem evangelizar, quando vocês forem fazer a obra, quando vocês forem atrás dos filhos de Israel, sejam prudentes como a serpente e simples como uma pomba. Então Jesus ele chega e ele dá vários conselhos
várias orientações para que nós ajamos com prudência. Por que será que nós temos que agir com prudência? Irmãos, quando a gente chega e a gente é chamado por Deus para a gente chegar e sair para levar a palavra, primeira coisa que a gente quer fazer, a gente sai correndo, quer sair correndo atrás das pessoas que nós mais amamos para a gente chegar e levar a palavra de Deus. E muitas vezes esse não é o momento correto. Não que eu tenha que pensar e você tenha que pensar em como fazer a estratégia que vamos utilizar. Não. Qual é a nossa estratégia como crentes? Orar, às vezes jejuar, meditar na palavra. Por que meditar na palavra? Se muitas vezes nós vamos chegar e pregar para quem não conhece a Deus. A gente vive num tempo, irmãos, em que a informação ela corre rápida demais. E até quem não conhece a Cristo como nós, como eu e você conhecemos, ela consegue conhecer a Cristo muito rapidamente, somente buscando informação pela internet, pela rede social. E quando você chega e você vai falar alguma coisa de Cristo, do que Ele faz, daquilo que Ele opera, por aquilo que Ele veio, se nós não tivermos conhecimento para a gente falar aquilo que nós acreditamos, o pessoal lá fora, ela não vai chegar e dar ouvidos para nós em primeiro lugar. Apesar de a gente viver numa geração que é chamada pela filosofia de uma geração fluida, uma geração que não tem sustentação, uma geração que não tem base, que não tem estrutura, essa geração, quando eles querem saber as informações, elas pesquisam de tal maneira que muitas vezes nós não temos a rapidez que eles têm para conseguir encontrar a informação. Por quê? Porque a geração que chega e sabe manusear e manipular a rede social. Olha só que interessante. Então Jesus ele chega e fala para a gente que nós temos que ser prudentes nas coisas que nós fazemos. Por quê? Porque o inimigo ele anda de tal maneira ao nosso redor que muitas vezes nós achamos que esse inimigo que anda ao nosso redor, querendo sugar a nossa vida, nós achamos que muitas vezes ele está aqui do nosso lado, vestido de uma pessoa muito boa, uma pessoa muito formosa, falando palavras boas no nosso ouvido, querendo nos incentivar para as coisas que nós queremos fazer, porque você já deve ter ouvido muitas vezes, né? Para derrubar tem um monte, mas para alguém chegar e nos dar um empurrão, quase ninguém. Mas mesmo assim, às vezes o inimigo ele vem para chegar e te dar um empurrão, e às vezes é laço, às vezes é armadilha. E aí o que nós temos que fazer? A gente muitas vezes fala, eu oro a Deus, e não acontece nada. Muitas vezes a gente chega e vai assim, eu vou na minha intuição. Às vezes até temos o costume de falar, se o seu coração sentir paz, vai e faz. E se o nosso coração é meio enganoso? Você acha que você está sentindo paz e você fez a decisão. E aí você faz e você quer largar. Olha só como nós temos que ser. Nós temos que agir com prudência. Estar sempre de olho, meditando na palavra. Estar sempre em oração. Estar sempre buscando a Deus para que Ele venha nos revelar o momento certo de agir, o momento certo de fazer. Outra, próxima, que o Senhor ele vai chegar e Ele vai falar, versículo 1, capítulo de número 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Irmãos, muitas vezes nós usamos muitas técnicas para a gente chegar e pregar, para a gente chegar e falar da mensagem de Deus. Maneiras as mais variadas, maneiras as mais diversas. E aí acontece isso. Quem creu em nossa pregação?
Muitas vezes você e eu nos cansamos de pregar, de evangelizar, de falar de Deus e a pessoa nem nada. Na verdade, não é assim que acontece? Muitas vezes a gente chega e fala de Deus e nada acontece. E olha só que interessante, isso daí está registrado lá em Romanos 10, acerca da palavra da fé, de conversão, de aceitar a Cristo. Está registrado também lá no livro de João, no capítulo de número 12. Imagina você ou a gente no tempo de Isaías chegar e falar uma palavra dessas. Sabe quantas pessoas acreditaram nas palavras que Isaías chegou e falou no tempo dele? Quase ninguém. Ou melhor, ninguém do seu tempo. Isaías ele profetizou para um povo. Muito tempo antes de Jeremias, falando que o povo de Israel, o povo de Deus, iria chegar e iria ser levado para o cativeiro. Ia viver em escravidão por muito tempo. E naquele tempo estava muito bom, não acontecia nada de ruim. Muito que eu digo assim, no dia a dia das pessoas. Mas era um povo que estava completamente afastado de Deus. Muitas vezes nós mesmos crentes vivemos assim tempos da nossa vida em que achamos assim, nada vai nos derrotar, porque Deus está comigo, porque está correndo tudo uma maravilha na minha vida. Deus ele está sempre chegando, e nós temos o costume de a gente chegar e falar assim, se está tudo bom comigo é porque eu estou sendo uma bênção de Deus. Não necessariamente. O sol vem para o justo e vem para o injusto, como diz em Eclesiastes. Mas, voltando a falar da pregação, abra comigo lá no livro de João, capítulo de número 12. Versículo de número 38. Olha só que interessante. Jesus ele fala assim, para que seja cumprida a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus, quando ele cita essa passagem de Isaías, ele vai chegar e ele vai falar uma coisa interessante. Jesus ele vai falar no versículo de número 41. Isaías ele disse essas coisas porque ele viu a glória de Deus e ele falou a seu respeito. A pregação da gente, minha e sua, quando nós vamos evangelizar alguém, a gente não tem que se preocupar com aquilo que a pessoa ela vai chegar e acreditar no que você vai falar ou não. O mais importante quando nós formos chegar e levar a palavra de Deus, como Jesus ele diz aqui, o mais importante é que o enviado, eu e você, tenhamos a certeza daquilo que nós estamos falando. Ou seja, vocês imaginam o seguinte, quando nós lemos lá a partir do versículo 1 do capítulo 53, que vai falar que Jesus ele não tinha aparência nem formosura, que Jesus ele era o mais desprezado de todos os homens, que Jesus ele chegou e era isso, era aquilo,
ele chegava e não inspirava confiança e não inspirava absolutamente nada em ninguém. Aí vocês imaginam o seguinte: e quando Jesus curava? As pessoas elas corriam atrás de Jesus por quê? Porque acreditavam que ele era Deus ou acreditavam no milagre que ele operava? É isso o mais importante. Ou seja, quando você chegar e você pregar a palavra de Deus, você tem que acreditar naquilo que você está falando. Você tem que ter fé naquilo que você está falando. E para você ter fé naquilo que você fala, você tem que ter o quê? A certeza daquilo que está escrito na palavra de Deus. Imagina o seguinte: quando você chega e você vai chegar e olhar e vai falar de Jonas para alguém. Aí a pessoa chega e fala: meu, seja racional comigo, como é que alguém fica dentro da barriga e do ventre de um peixe por 3 dias e 3 noites e ele chega e sai do peixe e não morreu? Imagina você, por exemplo, alguém que chega e constrói uma arca que nem Noé construiu, que era do tamanho de 2 estádios de futebol, por exemplo. Aí você chega e você vai falar sobre isso para alguém, e a pessoa chega e fala: cara, como é que alguém fica 40 dias, como é que fala? Boiando na água, dentro de uma barca, com centenas e centenas de animais, dentro desse barco, ou seja, um zoológico ambulante, com um casal de cada animal? Como que se alimentou todos esses animais por 40 dias e 40 noites? Pior ainda, irmãos, você já ficou dentro de um chiqueiro de porco fechado por 2 horas? Você não aguenta o cheiro. Você não aguenta o cheiro. Aí a pessoa do outro lado, ela vai chegar e vai falar: você é louco para chegar e me falar uma coisa dessas para mim? E se você chegar e tipo assim, eu vou falar para você, nós não precisamos provar absolutamente nada daquilo que nós acreditamos, porque muitas coisas a gente vai chegar e vai falar e é pela fé. Você tem que ter a certeza dentro de você que Deus ele fez isso. Você tem que ter a certeza dentro de você e que a palavra que você está falando, ela é de Deus. Você tem que ter um pouco de conhecimento para você chegar em você mesmo acreditar. Porque as pessoas lá fora no mundo, elas vão questionar coisas que nós vamos falar. E aí você vai pensar o quê? Que argumento você vai usar? Ou seja, as pessoas elas vão chegar e vão colocar em dúvida aquilo que você tem. Aonde você mesmo, muitas vezes, se você não se preparar, você vai ficar com dúvida daquilo que está aqui, que vai chegar e vai falar: mas isso aconteceu ou não aconteceu? Então, quando Jesus ele chega e vai citar essa mesma passagem de Isaías, Jesus ele quis dizer o seguinte: aquele Isaías lá, ele teve certeza, ele contemplou a glória de Deus, ele chegou e ele falou da maneira que Deus ele falou que ia acontecer. E aconteceu. Mas ele não viveu para ver aquilo. Muitas vezes as pessoas elas vão chegar e vão falar: cadê o seu Jesus? Você enfrentando um leito de morte, você enfrentando um tormento dentro da sua casa, você enfrentando, como eu já enfrentei, desemprego por anos. As pessoas vão chegar e falar para você: cadê o seu Jesus? Aí a gente vai ter que ter a certeza para falar assim: pois eu sei em quem eu tenho crido, que Ele é fiel e justo para agir
na minha e na sua vida. Se tiver que morrer, nós vamos morrer. Se tiver que sofrer, nós vamos sofrer. Se tiver que padecer, nós vamos padecer. Mas glória a Deus, maiores a Deus. Glória àquele que nos chamou para chegar e mudar a minha e a sua vida. E não é essa vida que nós vivemos hoje. Para mudar a nossa vida no dia que Cristo voltar para chegar e nos levar. E quando Cristo voltar para nos levar, nós não vamos precisar chegar a olhar para quem debochou da vida da gente, olhar para aqueles com cara de piedade, de dó e nós darmos risada, não? O mais importante em tudo é a gente chegar e ter essa certeza de que no dia que Cristo voltar, a gente subir sem olhar para o lado, mas olhando para uma única direção, olhando somente para Deus. Olha que bênção. Terceira coisa, irmãos, rapidamente. Vamos lá, capítulo 53 de Isaías, é o que nós estávamos lendo. Versículo de número 6 e versículo de número 11. Olha só que interessante. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 11, ele vai falar a mesma coisa. Jesus, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Muitas vezes, quando nós vamos chegar e querer fazer alguma coisa para a obra de Deus, a gente chega e a gente olha primeiro para o nosso fardo. Muitas vezes nós desistimos de chegar e seguir esse caminho. Não digo desistir da gente chegar da presença de Deus, mas desistir de nós sermos servos de Deus, de desistir de nós sermos aquela pessoa que vai trabalhar para Deus. Nós desistimos por causa da pressão que nós sofremos no nosso dia a dia. A pressão que eu digo é o problema que cada um de nós tem. Tá? E a gente esquece que Jesus ele já levou todo tipo de opressão que nós podemos ter, que Jesus já levou todo tipo de pecado que nós já temos nas nossas vidas. E muitas vezes nós pensamos assim: caramba, o meu pecado ele traz um peso sobre minha vida. E não que ele não traga, tá? Mas ele traz um peso sobre minha vida, porque muitas vezes a gente pensa assim: não, eu não posso chegar e fazer a obra de Deus. E a gente fica parado. Agora Mateus capítulo de número 11, olha o que Jesus ele fala aqui interessante. Mateus 11, versículo 29 e 30, que nós muitas vezes nós nos esquecemos. Versículo 28. Nós lemos muitas vezes, mas nós falamos para as outras pessoas, mas nós não guardamos para nós. Jesus ele fala em 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus ele chega e fala isso aí, não é só para a gente chegar e falar para os outros. A gente tem mania de falar para os outros, mas nós nunca falamos para nós. E a gente muitas vezes se esquece que Jesus, daquela cruz, ele levou todo e qualquer tipo de pecado que eu e você temos. Mas nós cometemos ainda esse pecado. O problema, sabe o que é muitas vezes? Nós não deixamos esse fardo nas mãos de Jesus. Nós lemos lá, Jesus como ovelha muda, ele chegou e ele foi para o matadouro sem falar absolutamente nada. Jesus ele vai chegar em um dia ver o fruto do seu penoso trabalho. Qual é o fruto do penoso trabalho? O trabalho que chegou e ele teve para ter que ir até a cruz
E o fruto, quem é de Jesus? Eu e você. Todos aqueles que vieram até hoje, que têm os mesmos pecados que nós temos. E essas pessoas, elas não desistiram. Não é não desistir da salvação. Nós estamos falando hoje sobre ser servo. Muitas vezes as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos erros, a gente coloca para nós mesmos: eu não consigo chegar e estar fazendo a obra de Deus passando o que eu estou passando. Só que nós já colocamos isso nas mãos de Jesus. O que é colocar na mão de Deus? É você colocar e descansar. O colocar e descansar não é o colocar e continuar fazendo as coisas deliberadamente como você e eu queremos. O colocar e descansar é: Senhor, eu não tenho capacidade, nem força, nem ânimo, nem disposição para chegar e eu me libertar desse problema. É nós chegarmos e falar assim para Deus: Senhor, toma isso nas tuas mãos. Eu quero continuar te servindo, eu quero continuar fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Mas isso me impede. Isso é uma acusação que o inimigo ele traz para mim e para você. Só que quando a gente chega e fala isso para Deus, e descansa e deixa nas mãos de Deus, a gente vai entender o significado desse versículo 31. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele tira todo o peso de opressão. Quem bota esse peso de opressão na sua vida e na minha vida? É o diabo, não é Deus. Deus, ele quer que todos nós venhamos a nos arrepender, para a gente chegar e a gente poder servir a Ele com alegria, com fidelidade e cada vez mais com excelência para a sua presença. Amém? Guardem essas 3 orientações que existem dentro desses versículos. Existem muito mais, mas essas 3 são extremamente importantes para a gente. Haja com prudência, prega a palavra da verdade, crede naquele que te chamou, e tenha dentro de você um coração contrito, compungido, e derrame e deixe na presença de Deus essa coisa que te impede, porque é Ele mesmo que vai nos libertar, para que a gente venha fazer as coisas por amor e por excelência a Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar o hino do cantor cristão, número 89.